Ai, tá. Vou até prender meu cabelo. Não, vamos deixar solto um pouquinho. Apesar de que aqui, gente, a água daqui é horrível. Como eu vim parar na Itália? Por que Itália, Flávia? Por que não Paris? Por que não França? Por que a Itália? Como que foi esse desenrolar deste caminho? Foi assim. Quem acompanha, né, desde sempre os vlogs, vai entender todo o caminho que eu vou contar, porque vai lembrar. Quando eu estava na casa do meu irmão em março, que eu fui passar 20 dias lá, eu lembro que Deus falou comigo muito claramente. E como que Deus fala comigo? Deus fala, e como eu sei que é Deus falando comigo, pelo fato de que a minha cabeça nunca teria tal criatividade de pensar naquilo como resposta para algo ou alguma pergunta que eu mesma já fiz em oração. Então, eu lembro que eu estava cozinhando e me veio assim, como. E vem à mente, vem de um jeito que você sabe que não é você pensando. Vem de um jeito assim, e você, hã? Eu sempre sei porque eu preciso pensar duas vezes, assim, hã? Quê? E eu lembro que naquele dia eu estava cozinhando e aí me veio assim. E por isso que eu sempre tenho um caderno por perto, porque eu anoto tudo, para que eu não esqueça depois de um tempo. E aí o que veio foi: eu não tenho um lugar específico para você. E a família que você nasceu foi sempre você se mudando, se adaptando, e eu tinha e sempre tive um propósito para você ter nascido na família que você nasceu e por você ter convivido e vivido dessa forma, sempre indo, se adaptando. E aí eu lembro que nesse dia eu anotei, tenho tudo anotado no meu caderno. E eu falava exatamente isso, escrevia exatamente isso. Deus, eu nasci na família que eu nasci por um propósito, Deus não tem lugar específico para mim. Nananana, e eu fui anotando tudo. E aí, nessa de anotar tudo, quando eu estava anotando, me veio uma música que eu nunca mais tinha escutado e que nem fazia parte da minha playlist. Que quem acompanha os vlogs vai saber. Que é aquela Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E aí, quando eu tava anotando, só veio essa parte, sou tua casa, sou tua casa. E daí eu fui atrás de achar essa música. E quando eu escutei a música, na hora eu tive uma interpretação, que aí no caso é minha mesmo. E a minha interpretação foi: Deus não tem um lugar específico para mim. Se eu quiser me mudar de Nova York, eu posso. E para onde será que eu iria? E que bom que Deus me fez assim, adaptável, que eu consigo me adaptar aonde eu vou. O que será que Ele está querendo dizer com isso, né? Mude as coisas de lugar. Será que Deus quer que eu me mude? Eu fiquei com isso na minha cabeça. E como eu estava vivendo aquele momento na casa do meu irmão e da minha cunhada, eu estava sozinha ali, e eu estava tão feliz vivendo aquele momento de vários ensinamentos. Foi quando Deus me pediu para parar de comprar, várias coisas. Eu vivi ali momentos assim muito palpáveis com Deus. E foi lindo, foi lindo. E eu tenho tudo isso filmado no canal. E aí, quando eu fui embora dali, eu fiquei pensando, nossa, eu moraria aqui. Que lugar lindo, que delícia, que lá lá lá. Beleza. Daí voltei para minha casa em Nova York, pensando, bom, Deus falou, mude as coisas de lugar. Vou mudar o que eu posso mudar. Eu me lembro que uma amiga minha falou isso para mim. Muda o que você pode. O que você pode? Ah, eu posso mudar tudo de lugar no meu quarto. Eu mudei meu quarto inteiro, até aquela arara eu joguei fora. Mudei tudo de lugar. E aí comecei a pensar. Isso foi final de março, né? Em abril o Vinícius foi me visitar. Eu enxerguei a cidade com um olhar mais carinhoso. Depois ele foi embora, me doeu mais um monte de novo. E aí foi em maio, junho, julho, agosto. Foi em maio que eu fiz uma oração e falei para Deus: Senhor, se é para me mudar, então me mostra. Me mostra e me confirma,
me fala o caminho, me fala para onde ir, porque eu não tô sabendo para onde ir. Eu não sei se eu vou morar perto do meu irmão, eu não sei se eu vou, sei lá, para Califórnia, eu não sei se eu vou. Por que Califórnia? Porque eu tinha sonhado com a Califórnia um dia e depois, no outro dia, uma amiga minha sonhou. Aí eu não sei se eu fico nos Estados Unidos, eu não sei se de repente, sei lá, eu vou para Europa. Eu não sabia o que fazer. Será que eu volto para o Brasil? Também pensei isso. E aí, em maio, eu falei, Senhor, eu vou me dar 3 meses para eu decidir o que fazer da minha vida, para eu saber para onde eu vou, para eu ter certeza dos meus próximos passos e que o Senhor vai estar comigo. No meu aniversário, eu vou decidir o que fazer. Eu tenho até o meu aniversário. Foi isso que eu falei com o Senhor e foi o que eu pedi. E aí fui viver minha vida e realmente Deus fez tudo e mais um pouco para que eu entendesse todos os caminhos. Como foi esse caminho? No começo, eu ficava pensando muito em morar perto do meu irmão. Só que as outras vezes que eu voltei para lá, eu percebi que é uma vida muito maravilhosa, mas é uma vida maravilhosa talvez para você ter com a sua família. Eu acho que eu iria me sentir muito mais sozinha lá se eu fosse me mudar para lá. E aí eu comecei a pensar, acho que não é o caso, acho que não é o caso. E aí em junho, o Jota, que vocês também conhecem, quem acompanha o canal sabe da existência dele, foi me visitar, foi para Nova York. E ele foi muito usado por Deus. Muito, muito, muito. E acho não, eu tenho certeza, Deus me conhece, Deus sabe que quando eu tô apaixonada, quando eu tô envolvida com alguém, né, com um homem, aquela pessoa acaba tendo um peso, assim, eu olho com um olhar muito mais romântico, um olhar muito mais sensível. Então eu sei que Deus usa essas pessoas que eu já fui apaixonada na minha vida para falar comigo. E dessa vez não foi diferente. O que o Jota fez quando ele foi para Nova York foi para olhar na minha cara e parecia assim, Deus me falando, vai, você pode sair daqui. E quem lembra que muitas vezes depois disso, pessoas foram me visitar na loja e falavam para mim exatamente essa frase: não tenha medo de sair de Nova York, não tenha medo de ir embora daqui. Vários pequenos detalhes foram acontecendo. Uma mulher que é escritora, que eu atendi na loja, falou para mim: o livro mais maravilhoso que eu escrevi foi quando eu fui embora daqui. Não tenha medo de sair de Nova York. A Mai, que foi me visitar, falou a mesma coisa. Então, ali eu comecei a me encorajar de que tá tudo bem. Depois teve aquele livro, lembra? Pera, primeiro teve o Jota. E o Jota veio. E ele tem um amor por Paris também. Ele me abriu muitos olhos. Ele é muito viajante, ele viaja muito. Ele é muito escritor. E estar perto dele sempre aflorou o melhor de mim, de um jeito que eu amo olhar. E em uma das nossas conversas ele falou: mas o que você está fazendo aqui então? Vai! Eu, como assim vai? Ele falou: seu sonho nunca, sempre foi para Paris, não foi? Você não sabe o que você vai sentir lá, você ainda não sabe como é. Só pega as suas coisas e vai. Eu tenho gente para te apresentar, eu tenho pessoas que podem te ajudar. Vai, testa, vê como é, vê o que você sente. E aí eu falei: mas e se eu for morar na cidade do meu irmão? Aí ele falou: não tem problema. E eu lembro que eu falei assim: você não acha que eu vou estar voltando para minha zona de conforto? Ele falou: não, você já passou dessa fase. Essa fase não volta mais, então não fica pensando em zona de conforto. Isso não existe mais. Só que eu acho que a cidade do seu irmão e a casa dele vão estar sempre lá. E se você um dia quiser morar lá, você vai. Só que por que que você vai de novo não olhar para Paris? Ah, e daí aquilo foi muito forte dentro de mim. E aí eu lembro exatamente assim, ele me parou na rua, na calçada de Nova York, ele pegou no meu braço e ele falou: eu acredito em você, só vai, vai. Essa cidade não é mais pra você. Você precisa ir embora. Você tá sentindo isso, vai. E aí pra mim assim foi, ok, Deus tá falando, tá me respondendo. E aí logo depois veio um amigo meu de Paris e começou a voltar aquela sensação de França na minha vida.
E eu, ai, Jesus, é isso? É isso? Como é que eu vou? Tá, então, peraí, então deixa eu pensar. Eu acho que eu vou pra lá, e aí eu passo uns 2 meses testando, vendo como eu me sinto, e depois eu decido o que eu vou fazer, se eu fico ou não fico. E aí, as minhas experiências em Nova York me vieram à tona naquele momento. Porque eu pensei, bom, o que eu precisei para viver legalmente nesse país? E o quanto foi dolorido todo o processo. Eu precisei ter um visto, só que eu esperei. Quando eu fui para Nova York, eu pensei, eu vou esperar uns 3 meses, vou ver como eu me sinto para daí aplicar para o visto. Eu hoje olho isso como uma perda de tempo, porque eu já deveria ter feito antes. E aí, no meio de todo esse processo, em julho, foi por ali, perto do meu aniversário. Na verdade, no meu aniversário eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já fui encontrar os meus pais certa do que eu ia fazer. Mas em julho eu pensei, o que eu preciso para viver legalmente na França? Eu preciso do meu passaporte italiano. Como eu faço para conseguir meu passaporte italiano? Fui atrás de uma pessoa que conhecia uma assessoria que fazia morando aqui. Contatei essa pessoa. Nisso, em julho, né? Junho que eu me demiti. Nisso, o que aconteceu? Não, eu falei com essa pessoa, eu me demiti em julho, né, gente? Já nem lembro mais. Mas enfim, antes de me demitir, eu falei com essa pessoa da assessoria, que é quem tá me assessorando aqui agora, Juliana. Entrei em contato com ela, fiz uma reunião, perguntei o que eu precisava, o que ela precisava, perguntei quais eram as minhas opções. Ela pediu todos os documentos que eu tinha. A minha mãe e o meu tio, há muitos anos atrás, já tinham vindo aqui na Itália buscar todos os documentos do meu bisavô. A gente tinha tudo. Eu mandei para ela tudo que eu tinha, ela falou: "Tá tudo pronto, você pode vir fazer". Aí eu: "Quanto custa? Quanto eu preciso? Quanto tempo eu fico aí? Quanto tempo eu tenho que morar?". Tudo isso. Tirei todas as minhas dúvidas e descobri o amount que eu tinha que juntar para poder vir para cá. Aí, logo depois, eu senti de me demitir. E aí, quando eu me demiti, eu tô com vontade de chorar. Porque essa história tem muito a mão de Deus. Muito. E aí eu senti de me demitir e eu fui me demitir. E logo depois, eu falei para Deus. Nesse caminho, eu ia vendo coisas da Itália, eu ia descobrindo que meu bisavô morava aqui, depois ele foi para Paris, depois ele foi para o Brasil. Eu fui descobrindo coisas que só se conectavam e que era isso mesmo, que não existia um outro caminho para mim. Quando eu me demiti, eu falei: Senhor, se essa é mesmo a tua vontade, se é para eu ir para a Itália, tirar minha cidadania, se é esse o caminho, quando eu tiver tanto de dinheiro, eu vou. Me chamando para fazer um trabalho de fim de ano e o valor do trabalho era exatamente o valor que eu falei para Deus, que se eu tivesse, eu iria. Na verdade, era $1.000 a mais. A hora que eu ouvi aquilo, eu só chorava. É aquele vídeo que eu tô na frente da loja, chorando e falando para vocês confiarem. Naquele dia eu falei, tá bom, eu vou. Aí, essa história é maluca. Aí foi julho, eu comecei a ver passagem, eu mandei todos os documentos para cá, eu já paguei uma parcelinha de coisas que tinham que pagar para os documentos e pedi uma data. E aí a Juliana falou: você pode vir em setembro, talvez esteja muito em cima por causa dos documentos, mas outubro acho que você já pode vir. Aí eu, tá bom. Agosto fui passar meu aniversário com os meus pais, na casa do meu irmão, fiquei lá 20 dias. E antes de ir, falei pro Pedro: P, eu vou embora em outubro. Começo de outubro eu tô indo.
pode achar alguém para apartamento. E eu não vou pagar o meu último aluguel, porque tinha um calção meu. E eu preciso desse calção. Eu preciso desse dinheiro. Eu preciso não pagar o setembro. E outubro eu já vou embora. E eu já tinha pago agosto. E aí, o Pedro falou: tudo bem, só que a gente precisa então achar alguém que pague o calção. Porque não vai ter como tirar esse dinheiro da onde? Aí foi que o Pedro lembrou do Thiago. E quando eles se conheceram no Brasil, falou que o sonho dele era morar em Nova York. E o Thiago topou, pagou calção, comprou passagem para 28 de setembro. Eu voltei dos meus pais, à casa do meu irmão, dia 24 de agosto. E aí começou o caos, porque eu ainda não tinha passagem para a Itália, toda a minha documentação já tinha vindo para a Itália, eu já estava certa que em outubro eu vinha, o Thiago já tinha comprado a passagem dia 28 de setembro, ele já ia estar lá, e eu não sabia o que fazer e quando comprar passagem. Por quê? Porque esse trabalho que eu fechei, e gente, quem me acompanha ainda deve saber que eu não tinha dinheiro guardado para simplesmente vir para cá. Então, quando eu fechei esse trabalho, eu pensei, o dinheiro deste trabalho vai ser para tirar a minha cidadania. O resto eu tenho que viver, né? Então eu tinha que pagar, né, mercado, minha vida normalmente. E agosto eu tive que pagar o aluguel. E aí, a câmera tinha quebrado e todas essas coisas aconteceram, vocês sabem. E aí, o que que acontece? Eu tava dependendo desse dinheiro, então eu fiquei esperando com que a marca me desse um posicionamento de um dia que ela iria me pagar. E aí a marca falou: a partir da assinatura do contrato, em um mês, 30 dias a gente te paga. Eu pensei, ok, então eu vou esperar para comprar passagem no dia que eu assinar o contrato, porque daí eu sei que em um mês eu vou ter esse dinheiro e eu vou poder chegar na Itália e pagar a mulher, porque era chegando aqui que eu pagava a Juliana da assessoria da cidadania. Só que aí que tá a questão. Eu voltei para começo de setembro, eu voltei da casa do meu irmão, eu comecei a sentir muito forte Deus falando comigo, compra passagem, compra passagem. Um dia eu tava orando e Deus falou para mim, sábado. Aí eu, hã? Aquelas coisas que vêm assim, você fala, da onde veio isso, meu Deus? Sábado, primeiro sábado de outubro. Aí eu, ah, não, que dia é primeiro sábado de outubro? 7 de outubro. Aí, gente, eu, um dia, acho que já era, acho que era 5, eu não lembro os dias exatos que eu comprei a passagem, mas foi dia 4 ou dia 2 de setembro. Foram primeiros dias de setembro. E aí eu pensei, tá bom, eu tenho que comprar passagem. Teve um dia que eu fui na Zara e comprei um vestido. Eu saí da Zara. Eu senti muito forte assim o Espírito Santo falando comigo. Compra um vestido e não compra passagem. E eu tava muito num desespero assim, de querer ter o controle e de ter certeza que dia que eu vou receber o meu dinheiro para sim eu poder ir para Itália. Como é que eu ia para Itália sem dinheiro? Aí, primeiro domingo de setembro, eu não sei que dia é esse, mas eu tava orando e Deus falou comigo: compra a passagem. Eu preciso ver se eu passo de fé. Aí uma menina que me segue me mandou mensagem e falou: eu senti de falar isso e isso pra você, blá 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 blá, um monte de coisa. Antes disso, eu tinha ido e ela me ligou, orou comigo e me passou muita certeza que eu tinha que dar esse passo de fé. E aí eu, tá bom. E eu não conseguia, gente, eu não conseguia. Fui na igreja, a mulher me entregou uma palavra e a mulher falava assim: Deus tem duas cidades, tem o seu nome nessas cidades. É como se ele te pedisse, me encontra lá. E aí no final ela falou assim: eu não sei quais são essas duas cidades, mas uma delas eu sinto que é algum lugar na França. Faz sentido para você? Eu falei: faz. Ela falou: então vai, ele quer te encontrar lá. E eu, tá bom. E aí passou 2, 3 dias e eu não conseguia comprar passagem. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Eu não conseguia porque eu pensava: eu não vou ficar louca porque o dinheiro não vai chegar a tempo. Pelo amor de Deus, não me faz passar por essa ansiedade. E aí um dia eu senti muita paz.
E eu senti muita certeza que eu precisava comprar. E aí eu comprei pro primeiro sábado de outubro. O preço da passagem, eu passei no meu cartão do Brasil. E eu falei para Deus, Deus, eu vou passar nesse cartão que tem limite aqui, não sei como eu vou pagar. O Senhor resolve, tá me mandando comprar, tô fazendo isso aqui, não é minha vontade, não tô fazendo isso aqui por minha vontade, não tô, não acho que eu deveria estar fazendo isso. Só que parece que eu tô sendo mandada para fazer isso. Então eu vou ser obediente e vou fazer. Se passar aqui no meu cartão do Brasil, passou, beleza. Se não passar, eu não vou mais comprar e vou esperar assinar o contrato. Aí, passei. Gente, eu comprei a passagem como um vento que bate ali. Foi assim, ó, acabou, comprei, passou. 2 horas depois. E na hora que eu comprei, eu senti uma paz, uma alegria. Parecia que assim, eu tava muito feliz. E 2 horas depois, uma menina me ligou para eu participar e ajudar ela na feira. Eu trabalhei e o valor que ela iria me pagar era exatamente o valor da passagem. E no fim, eu acabei trabalhando mais horas, ela me pagou mais ainda. Então, naquele momento, eu tive muita certeza do que eu tinha feito. E muita certeza do caminho que eu estava percorrendo, que era a vontade de Deus e não a minha. Depois disso, o contrato. O contrato não chegava, o contrato não vinha. Vinham outros trabalhos e o contrato não vinha. Chegou dia 7 de setembro, porque dali um mês ia dar o mesmo dia e era a minha data final, dia 8 de setembro era a minha data final para assinar esse contrato, porque um mês depois eu ia estar aqui e eu precisava do dinheiro. E aí foi quando não aconteceu. E aí eu comecei a entrar em desespero. E aí eu comecei a ficar ansiosa, eu comecei a ter crise de pânico à noite, eu comecei a ficar muito mal. E foi quando, depois de um tempo, eu fui na igreja levar a Sasha e eu estava lá sentada completamente desanimada e uma mulher veio falar comigo. Foi uns 10 minutos que ela ficou conversando comigo. E entre esses 10 minutos, ela só falou palavras que para mim pareciam e eram da boca de Deus. Ela falou até o tempo, ela falou, durante esses 2 anos Deus viu coisas lindas, lindas, lindas. E ela no final falou, ele viu seu passo de fé e ele pede para eu te falar que ele vai fazer o que ele disse que vai fazer. Ele se orgulha muito de você. O céu está muito orgulhoso de você. Ela falou tudo que eu vivi durante 2 anos em Nova York. E no final ela falou, descansa. Descansa no colo de Deus, descansa. Você está vendo sombras porque você está muito perto das asas dele. Foi lindo. E ela falou, ele disse que vai cumprir o que ele disse que ia fazer. Descansa. E aí depois disso eu entrei num fluxo, assim, eu entrei num lugar de realmente entender quem eu sou para Deus, o que ele vê em mim, o que ele quer de mim. E que de alguma forma ele ia fazer dar certo. De alguma forma eu estava sendo obediente. Eu não estava fazendo a minha vontade. E aí no fim de todo esse tempo de Nova York apareceram outros trabalhos. Apareceram do nada vídeos para fazer, trabalho com outras marcas e o trabalho para a Nativa Spa que eu fiz e vou entregar essa semana. Só que aí eu só fui assinar o contrato com eles dia 18 de outubro. E eu falei, Senhor, ou esse dinheiro vai ter que vir antes, ou o Senhor me dá uma luz, que eu não sei que milagre eu vou ter que fazer. Dá para eu segurar um pouco alguma coisa com o dinheiro que está entrando de outros trabalhos, mas não dá para eu pagar a cidadania. E eu chego na Itália dia 8 de outubro. Se eu assinei o contrato dia 18, no mínimo dia 18, se não acontecer nada no meio do caminho, só 10 dias depois que eu vou receber. Como é que eu vou falar para a mulher que, olha só, tem que esperar um pouquinho o dinheiro aí cair na minha conta?
Mas eu fui vivendo a vida, crendo no milagre, porque eu confiei em tudo que aquela mulher me falou. Porque foi Deus falando pra mim que ele ia fazer o que ele disse que ia fazer. E aí fui cada vez mais nessas últimas semanas em Nova York, eu fui me apaixonando pela cidade, eu fui amando, o Thiago chegou, eu fui fazer surpresa pro meu irmão. Tudo começou a fazer tanto sentido, aquilo ali estava me abraçando de uma forma tão linda, despedidas, as pessoas me ajudando, os meus amigos, tudo, tudo ali estava me dando um abraço tão lindo que eu ficava pensando, é para eu ir mesmo? Tem certeza que é para eu ir mesmo? Olha tudo que eu tô deixando. Do nada um monte de trabalho começou a aparecer e, meu senhor, é para eu ir mesmo? E aí começou a me doer deixar Nova York, começou a me doer dar esse passo, começou a me doer esse medo, começou a vir muito medo. E aí vocês sabem, porque vocês acompanharam essa minha saída de Nova York, tanto que doeu. E o dinheiro não veio. Mas eu tinha um pouco para chegar aqui e pagar um pouco e falar com ela ou fazer alguma coisa. E foi assim que eu vim. Foi assim que eu vim. Quando eu fui visitar o meu irmão, tô acabando, tá, gente? Quando eu fui visitar o meu irmão, eu não tinha para pagar o cartão de crédito. Se eu pagasse o cartão de crédito, eu não ia ter 1 euro, né? Já era euro, para chegar aqui. Então eu pedi pro meu irmão se ele podia segurar meu último cartão de crédito. Só que para pedir isso para ele, gente, para mim, vocês não têm noção. Eu não queria. Eu não queria porque eu passei por um processo com meu irmão de desrompimento, de crescimento, de, de não depender dele, de fazer as coisas sozinha. Eu passei por um processo muito, muito profundo mesmo de não dependência, sabe? E eu me emociono porque a minha relação com meu irmão é uma coisa que me emociona mesmo. E me doeu muito ter que não pedir mais ajuda para ele, entender que eu teria que resolver as coisas sozinha. Então, nesse dia, eu tive que pedir ajuda dele para que ele pagasse meu cartão de crédito e eu pagasse ele quando eu recebesse. Vocês não têm noção quanto eu chorei. Eu fui pedir isso para ele e eu entrei no banho, entrei no chuveiro. Eu chorava de soluçar porque eu não queria estar passando por isso. Eu não queria que fosse desse jeito. Eu não quis desse jeito. Tudo que eu tudo que eu vivi agora nessa vinda para a Itália não foi do jeito que eu quis, mas foi do jeito que Deus quis. E hoje eu entendo por quê. Hoje eu entendo. Eu aprendi tanto, eu aprendi a depender de Deus, e eu aprendi a entender que através da nossa vida ele trabalha em outras vidas. Não é sobre a gente, não é sobre as nossas vontades, não é sobre o jeito que a gente quer. O meu irmão sofreu muito, mesmo ele não demonstrando, mas eu sei que ele sentiu. Porque essa minha ida para a Itália, eu fiz tudo sozinha. Eu não pedi nada para ele. E quando eu contei que eu vinha, quando eu contei que eu comprei a passagem, eu esperei meus pais voltarem para o Brasil, eu esperei meu irmão estar tranquilo em casa. E aí eu liguei para eles para contar, eu comprei a passagem, eu tô indo, já deu tudo certo, lá, 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 lá. Eu vou dia 7. Eu contei uma semana depois que eu comprei a passagem. Todo dia, depois que eu contei que eu comprei a passagem, que eu tava indo dia 7 de outubro, todo dia eu recebi uma mensagem do meu irmão, de manhã, ou no meio do dia, do nada. Como você comprou a passagem? Que cartão você passou? Como você fez isso? Mas onde você vai morar lá? Quanto tempo é do aeroporto até onde você vai? Quem vai te pegar? Todas as perguntas imagináveis e inimagináveis o meu irmão me fazia do nada. Ele não estava entendendo, ele não estava conseguindo, não sei, digerir que eu tinha feito tudo sozinha, que eu estava indo tirar minha cidadania sozinha. Para ele aquilo ali era muito, ele não tinha entendido como que ela fez isso, como ela fez tudo sozinha. Será que ela fez tudo certo? Será que vai dar tudo certo? Será que ela tá bem? Será que ela vai ficar bem? Na cabeça dele ele vinha com perguntas nada a ver, que eu lia aquilo e ao mesmo tempo eu achava bonitinho, porque
A nossa relação, ela é assim, a nossa vida cresceu e foi assim. Ele sempre cuidou de mim. E nesse momento que eu precisei, ele sentiu. Por isso que eu fui fazer a surpresa para ele. E na hora de pedir esse dinheiro do cartão de crédito para ele, eu senti muito, me doeu muito. Eu não queria. Enquanto eu estava no banheiro chorando, Deus falou comigo e falou assim: ele precisava que você fizesse isso. Ele precisava que você pedisse isso. É como ele ama te ajudando, ele ama te cuidando. Não é sobre não pedir ajuda mais, não é sobre não contar as coisas para ele. É só sobre você saber se virar sozinha. Mas ele é seu irmão, ele é sua família, ele vai sempre te ajudar. E para ele era importante que você pedisse. Para ele era importante que ele fizesse parte de alguma coisa. E ali eu entendi. E aí eu pensei, então se, na minha cabeça na hora, eu pensei, então se eu chegar na Itália sem o que eu preciso, se o dinheiro não cair antes, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele. Eu pensei isso na hora. E aí fui. E agradecer a vida do meu irmão, agradecer a condição do meu irmão de poder me ajudar, porque ele batalhou a vida inteira para que hoje ele pudesse me ajudar, ajudar os meus pais, poder pagar uma passagem para meu pai, minha mãe virem visitar, para ter uma vida, para poder ir, para poder vir, sabe? É isso mesmo. O meu irmão, a alegria dele é poder cuidar da gente. E acho que eu tirei isso drasticamente da frente dele e não precisava ser tanto assim. Ou precisava, mas hoje eu entendi o lugar. E aí vim pra cá. E aí foi tudo que vocês já sabem. E aí cheguei aqui, um monte de coisa para pagar. Eu tinha um pouco, porque eu ainda tinha de alguns trabalhos e meu irmão tinha segurado meu cartão de crédito. Mas eu não tinha o resto. Faltava. Faltava. Eu não tinha recebido ainda, porque eu assinei o contrato dia 18, então eu fui receber dia 18. Deu tudo certo, eu recebi dia 18. Só que na primeira semana aqui você tem que pagar várias coisas. Tem que pagar o aluguel daqui, tem que pagar assessoria, tem que pagar um monte de coisa. Você já paga tudo no começo. Eu achei que dava para pagar um pouco no final. Você paga tudo no começo. E aí eu me deparei com várias coisas para pagar e eu não tinha. Eu mandei uma mensagem pro meu irmão, eu não consegui nem ligar para ele. Eu mandei uma mensagem gigante para ele. E eu lembro que ele só me respondeu. Eu pedi ajuda, falei, eu preciso de ajuda. Espero que você consiga me ajudar. Você sabe que eu vou receber, você sabe quanto eu vou receber, você sabe que eu vou te pagar. Eu preciso disso, disso e disso. O meu irmão me respondeu assim: mano, só isso. Aí eu falei: não fala nada, fala nada, vai dar tudo certo. Aí ele falou: não, Flávia, eu não vou falar nada. E me mandou o dinheiro. E aí, naquele dia, eu ajoelhei aqui e eu agradeci pela vida do meu irmão mais uma vez. Eu agradeci porque, graças a Deus, ele tinha para poder me ajudar. E foi desse jeito que Deus quis. Não foi dando dinheiro antes, não foi nada antes. Foi desse jeito que era para ser. E aí depois disso, meu irmão me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Eu senti, sem querer, eu senti uma alegria nele. E eu acho que talvez seja isso mesmo. Ele ficou feliz em poder me ajudar. E aí, assim que eu recebi dia 18, eu já comecei a pagar ele. E aí já vou quitar todas as minhas dívidas com ele. E ainda vai sobrar um dinheirinho para eu viver até o fim do ano, porque eu fico aqui até dia 20 de dezembro. Porque o que que aconteceu? Mas isso é um testemunho para outra fase da vida. Mas eu tenho um destino dia 20 de dezembro. Porque Deus também me mostrou todos os próximos caminhos. Mas a minha vida aqui é essa agora. E esse é o meu testemunho por quê e como eu vim parar aqui. Não teria como eu não ter vindo, não teria outra explicação, não teria nada. Foi tudo do jeito que tinha que ser. E
E é isso. E eu vim tirar minha cidadania. Eu vou ficar aqui até o dia 20 de dezembro. Eu tô nessa cidade porque é a cidade que a assessoria que eu encontrei faz, é aqui que eles fazem, então é aqui que eu tinha que ficar. Eu não pretendo e não sinto que eu tenho que morar na Itália. Talvez eu passe um tempo maior do que eu imaginava para aprender a língua, mas não sei. Quero ir para Milão, quero sentir, ver o que eu sinto em Milão, que também muitas vezes senti um chamado para lá, mas não sei. Mas o meu maior desejo e por que eu vim tirar a cidadania é para que eu possa morar na Europa, porque eu sinto que eu tenho um chamado aqui. E por enquanto é o que eu vou caminhar. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que inspire sua vida, espero que te traga respostas, espero que te abrace, espero que Deus fale com você através da minha vida. E seguimos. Vamos em frente. Se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Vou dar uma volta. E em outro vídeo eu conto também um pouco do processo da cidadania, tá bom? Mas é por isso que eu tô aqui. E é desse jeito que eu vim. Tchau!